Você já ouviu falar da vez em que Lampião entrou sozinho numa fazenda vigiada por 40 homens armados? Da vez em que um coronel ameaçou o rei do cangaço com a morte e viveu para se arrepender? Fique até o final dessa história, porque o que aconteceu naquela madrugada de 1928 mudou o sertão para sempre. E se você gosta de histórias de justiça verdadeira, se inscreva no canal, deixe seu like e comente o que achou dessa vingança de Lampião. O recado chegou amarrado num galho de mandacaru, balançando na entrada da fazenda dos Ferreira como uma bandeira de guerra. O papel estava encardido, sujo de poeira vermelha do sertão da Paraíba. A letra era torta, irregular, de quem aprendeu a escrever tarde na vida e nunca pegou gosto pela coisa, mas as palavras estavam claras o suficiente. Lampião. Se cruzar essa cerca, não sai vivo. Tenho 40 homens armados esperando. Coronel Augusto Ferreira. Era 1928. O sol de setembro queimava a terra com uma crueldade que só o Nordeste conhece. Aquele tipo de calor que racha a pele, que transforma o ar em vidro quente, que faz o horizonte dançar em ondas de miragem. O sertão respirava sede. As árvores retorcidas pareciam mãos pedindo clemência ao céu vazio. Nem as cigarras cantavam mais, como se até os insetos tivessem desistido de viver. O coronel Augusto Ferreira tinha espalhado o aviso por 3 municípios. De Patos a Pombal, de Souza a Cajazeiras, todo mundo sabia. Quem entrasse naquela propriedade para pegá-lo encontraria chumbo. E o coronel não estava blefando. Tinha fuzil novo, modelo Mauser, comprado em Recife com dinheiro de algodão. Tinha jagunço treinado, homens que já tinham matado e perdido o sono por menos. Tinha cerca de arame farpado, tinha torre de vigia, tinha a certeza arrogante de quem nunca perdeu uma disputa na vida. A casa grande ficava no centro da propriedade, como um coração de pedra bombeando poder para todas as direções. Paredes grossas de taipa, janelas pequenas, telhado vermelho que brilhava ao sol como sangue seco. Ao redor, espalhados em pontos estratégicos, os 40 homens armados. Alguns eram jagunços profissionais, outros eram agregados que deviam favor. Todos estavam lá porque o coronel Augusto Ferreira mandou. E quando ele mandava, não se discutia. O grande problema que o coronel não tinha calculado, é que Lampião não tinha vindo por acaso. Não era questão de território, não era questão de gado roubado, não era questão de política ou vingança pessoal. Era algo pior. Era algo que mexia com a única lei que o cangaço respeitava acima de todas, a lei dos fracos, a lei de quem não tinha mais ninguém para recorrer. 3 semanas antes daquele aviso na cancela, uma criança de 9 anos tinha morrido do jeito mais cruel que se pode imaginar. O nome dela era Terezinha, filha de Severino, um meeiro que trabalhava nas terras do coronel há 15 anos, plantando algodão, colhendo migalhas. Terezinha era uma menina miúda, de olhos grandes e cabelo cor de palha seca. Usava um vestido remendado, que tinha sido da irmã mais velha, e andava descalça pelo terreiro, cuidando dos irmãos menores, enquanto os pais quebravam o lombo na roça. Severino não era homem de pedir. Tinha orgulho, daquele orgulho calejado do trabalhador que prefere passar fome a dever favor. Mas naquele setembro de 1928, a fome tinha apertado demais. 3 meses sem chuva. A roça tinha secado antes de dar fruto. O saco de farinha que o coronel tinha prometido como parte do pagamento nunca chegou. As crianças choravam de noite, barriga roncando, e a mulher de Severino tinha desmaiado 2 vezes na mesma semana. Foi quando ele juntou coragem e bateu na porta da casa grande. Era fim de tarde, o sol derretendo no horizonte feito gema de ovo quebrada. O coronel Augusto estava sentado na varanda tomando cachaça boa, a que vinha de Alagoas em garrafa de vidro verde. Tinha a barriga estufada dentro da camisa branca, o bigode aparado, o olhar de quem está acostumado a ser obedecido sem questionar.
Severino tirou o chapéu, abaixou a cabeça, pediu com a voz tremendo: Coronel, peço perdão pela ousadia, mas a situação tá difícil. Só um saco de farinha para a família não morrer de fome. Desconta do meu trabalho, desconta de tudo, mas ajuda nós. O coronel Augusto não respondeu de imediato. Tomou mais um gole de cachaça, saboreou devagar, olhou para o céu como se estivesse considerando algo profundo. Então disse com a voz calma de quem está explicando algo óbvio para uma criança burra: Severino, se eu der farinha para você, amanhã todo o agregado dessa fazenda vai querer também. Aí como é que fica? Eu vou falir alimentando vagabundo? Severino engoliu a humilhação. Insistiu. Não é vagabundagem, coronel, é necessidade. Eu trabalho, o senhor sabe que eu trabalho. O coronel se levantou da cadeira devagar e chegou perto de Severino. Tão perto que dava para sentir o cheiro de cachaça no bafo dele. Você está me desrespeitando na minha própria casa, Severino. Está me contrariando. Isso não fica assim. No dia seguinte, os jagunços do coronel foram até o barraco de Severino. Pegaram Terezinha, a menina de 9 anos, pelos braços. Ela gritou, esperneou. A mãe se jogou no chão implorando. Severino tentou reagir e levou uma coronhada na cabeça que abriu um corte de 3 dedos. Levaram a menina até um poço seco que ficava nos fundos da propriedade. Um buraco fundo, talvez uns 15 metros, paredes de pedra úmida, escuro mesmo de dia. Jogaram ela lá dentro. A última coisa que Terezinha viu foi o círculo de luz lá em cima, ficando pequeno, e os rostos dos homens olhando para baixo, sem expressão nenhuma. É para servir de exemplo, disse o jagunço-chefe, um tal de Zé Rufino, cuspindo no chão. Ninguém contraria o coronel. Terezinha sobreviveu 2 dias lá embaixo. 2 dias no escuro, no frio da pedra, sem água, sem comida, gritando até a voz sumir. As unhas dela ficaram em carne viva de tanto arranhar as paredes tentando subir. Ninguém podia descer para tirá-la. Ordem expressa do coronel Augusto. Quem tentasse, levava bala. A mãe ficou sentada na beira do poço às 48 horas inteiras, chorando, rezando, conversando com a filha. Aguenta, minha filha. Deus vai te tirar daí. Aguenta mais um pouco. Mas Deus não tirou. No segundo dia, os gritos pararam. Ficou só o silêncio, aquele silêncio pesado que avisa que a morte chegou. Quando finalmente deixaram descer, já era tarde demais. O corpo pequeno de Terezinha saiu enrolado num lençol velho, manchado de sangue das mãos arranhadas. Os olhos ainda estavam abertos, vidrados, olhando para coisa nenhuma. A mãe não gritou, não chorou mais. Ficou parada, segurando o corpo, balançando devagar, como se estivesse ninando a filha para dormir. A mãe de Terezinha, Maria das Dores, não aceitou. Não podia aceitar. Amarrou o corpo da filha num jumento e foi até a cidade mais próxima, Patos, procurar justiça. Entrou na delegacia com o vestido sujo de terra, os olhos inchados, a voz rouca de tanto chorar. O delegado era um homem gordo, de bigode grisalho, que estava comendo um prato de carne de sol quando ela chegou. Minha filha foi assassinada. O coronel Augusto Ferreira mandou matar ela, jogou num poço e deixou morrer. Eu quero justiça. O delegado mastigou devagar, olhou para ela com o desprezo que reservava para gente pobre e disse: Mulher, você está falando de um coronel, um homem respeitado. Você acha que eu vou acreditar na palavra de uma agregada contra ele? Maria insistiu, chorou, mostrou as mãos da menina ainda arranhadas. O delegado se levantou, pegou ela pelo braço e deu um safanão que jogou ela no chão. Sai daqui antes que eu te prenda por calúnia. Coronel não responde por agregado. Aprende isso. Maria saiu dali sangrando do lábio, arrastando o corpo da filha, sem ter mais para onde ir. Enterrou Terezinha debaixo de um pé de juazeiro com as próprias mãos, sem padre, sem reza, só com o vento do sertão como testemunha. Mas antes de voltar para a fazenda, ela fez uma coisa.
Uma última tentativa desesperada. Foi até um vilarejo próximo, onde diziam que um homem do bando de Lampião costumava aparecer. Procurou, perguntou, insistiu. Levou 3 dias até encontrar. Era um cangaceiro chamado Volta Seca, homem jovem, mas com olhar velho, cicatriz atravessando o rosto. Maria contou a história toda. Não chorou, não implorou, apenas contou. No final disse: sei que vocês não são santos, sei que matam, que roubam, mas sei também que vocês não matam criança. E sei que quando alguém faz uma injustiça grande demais, vocês aparecem. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada para oferecer. Só tenho essa história. Se não valer nada, paciência. Mas se valer alguma coisa, eu agradeço. Volta Seca ficou calado um tempo comprido. Depois disse apenas: vou levar para o capitão. Quando Lampião ouviu a história, estava acampado numa serra da Paraíba, planejando um ataque a um comboio de armas do governo. Volta Seca contou tudo, cada detalhe, a voz firme. O bando inteiro ficou em silêncio. Eram 20 homens ali, todos acostumados com violência, com morte, com crueldade, mas até para quem vive na lei do cangaço, tem limite. Lampião ficou muito tempo sem falar. Olhava para o fogo que crepitava no meio do acampamento, a luz dançando no rosto marcado pelas cicatrizes, pelos anos de sol e luta. Ele tinha uma regra que todos no bando conheciam. Não se mexia com criança, não se tocava em mulher grávida, não se matava sem motivo. O cangaço era violento, era brutal, mas tinha um código. E o coronel Augusto Ferreira tinha quebrado esse código da pior forma possível. Esse homem precisa aprender, disse Lampião finalmente, a voz baixa mas carregada de uma raiva fria. Precisa aprender que tem coisas que nem coronel pode fazer. Foi quando começaram a planejar. Mas não seria um ataque comum. Não seria tiroteio, não seria invasão com o bando todo. Lampião queria algo diferente. Queria que o coronel Augusto entendesse, na pele, no osso, no desespero, o que tinha feito. Queria que ele sentisse o que Terezinha sentiu. Os dias que se seguiram foram de preparação silenciosa. Lampião mandou espiões para estudar a fazenda. Descobriu que os 40 homens armados eram reais, que o coronel tinha reforçado a segurança, que estava esperando uma invasão. Descobriu também que o coronel dormia no quarto principal da Casa Grande, janela virada para o leste, rifle sempre encostado na parede. Então veio a ideia que fez Lampião sorrir daquele jeito torto, perigoso, que assustava até quem estava do lado dele. Vou sozinho, disse ele. O bando inteiro protestou. Volta Seca disse que era suicídio. Zé Sereno disse que 40 contra 1 era loucura. Maria Bonita, sentada ao lado dele, pegou na mão de Lampião e disse baixinho: você vai morrer. Lampião balançou a cabeça. Não vou morrer, porque eles estão esperando o bando. Não estão esperando um homem sozinho, de madrugada, andando descalço. Eles vão estar dormindo. E quando acordarem, já vai ser tarde. Não tinha como convencê-lo. Quando Lampião decidia algo, era como se o destino já tivesse escrito. Ele passou a noite afiando o punhal, verificando o revólver, preparando a mente para o que viria. Maria Bonita ficou acordada ao lado dele, em silêncio, sabendo que não adiantava tentar mudar a cabeça daquele homem. Antes do sol nascer, Lampião montou no cavalo, olhou para o bando uma última vez e disse: se eu não voltar em 2 dias, vocês sabem o que fazer. Então sumiu na escuridão, levando apenas a arma, o punhal e uma determinação que parecia vir de algum lugar além da vida. A madrugada estava fria no sertão. Aquele frio seco que morde a pele, mas não deixa orvalho. A lua estava minguante, uma lasca fina de luz no céu escuro. Lampião deixou o cavalo amarrado a 3 quilômetros da fazenda e seguiu a pé, descalço, pisando com cuidado para não fazer barulho na terra seca. Passou pela cancela com o aviso ainda balançando no vento.
O papel farfalhava baixinho, como se estivesse sussurrando uma advertência. Lampião nem olhou. Continuou andando, sombra entre sombras, fantasma de carne e osso. A fazenda estava silenciosa. Os 40 homens do coronel estavam lá, espalhados pela propriedade, mas todos dormindo, porque ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que alguém seria louco o bastante de entrar daquele jeito, sozinho, de madrugada, desafiando a ameaça de morte. A arrogância é o pior inimigo da vigilância. Lampião caminhou os 3 quilômetros até a casa grande sem ser detectado. Sabia onde pisar, onde parar, quando se agachar. Tinha aprendido isso nos anos de cangaço, a arte de ser invisível, mesmo estando ali. Chegou na parede da casa, encostou o ouvido na pedra, sentiu a respiração da construção. Encontrou a janela do quarto principal aberta. O coronel Augusto Ferreira roncava alto, um som gutural que ecoava no silêncio. O rifle estava encostado na parede, exatamente onde os espiões tinham dito. Lampião entrou pela janela sem fazer barulho, os pés descalços tocando o chão de tábua como penas de ave. Ficou parado um momento, olhando o coronel dormir. Era um homem grande, gordo, deitado de barriga para cima, a boca aberta. Cheirava a cachaça e suor. Tinha a cara de quem nunca teve que se preocupar com nada, de quem sempre teve alguém para resolver os problemas dele. Lampião sentiu uma raiva subir pela garganta, mas controlou. Não era hora de raiva, era hora de justiça fria. Aproximou-se devagar, cada passo calculado. Quando estava ao lado da cama, colocou a mão esquerda na boca do coronel, apertando forte, e encostou a lâmina do punhal no pescoço dele com a mão direita. O coronel acordou num susto violento, olhos arregalados, tentando gritar. "Faz barulho e eu corto sua goela aqui mesmo!" sussurrou Lampião, a voz baixa, mas carregada de ameaça. "Entendeu?" O coronel Augusto fez que sim com a cabeça, os olhos cheios de terror. Estava reconhecendo aquele rosto. Todo mundo no sertão conhecia aquele rosto. As cicatrizes, os olhos claros, a boca fina. Era Lampião. O homem que tinha prometido que não sairia vivo da fazenda estava dentro do quarto dele, com uma faca no pescoço dele, enquanto 40 homens armados dormiam lá fora. "Levanta, devagar", ordenou Lampião, tirando a mão da boca, mas mantendo o punhal firme. "Qualquer movimento errado, qualquer grito, e eu te mato aqui e agora. Vai ser rápido e silencioso. Você prefere isso ou prefere ter uma chance de viver?" O coronel se levantou, tremendo. Estava de camisolão branco, pés descalços, barriga balançando. Lampião pegou uma corda que trazia amarrada na cintura e amarrou as mãos dele nas costas, apertado, mas não o suficiente para machucar. Ainda não. "Vamos dar um passeio", disse Lampião, empurrando o coronel em direção à porta. "E se você tentar qualquer coisa, eu corto seus tendões e te arrasto. Entendeu?" O coronel Augusto assentiu, mudo de medo. Saíram pela porta dos fundos da casa grande, a mesma por onde os empregados entravam e saíam. A madrugada ainda estava escura, mas já começava a clarear no horizonte, aquele azul profundo que vem antes do sol. Lampião empurrou o coronel pela propriedade, passando por entre as árvores, desviando dos pontos onde os jagunços dormiam. Levou o homem até o poço onde Terezinha tinha morrido. O lugar estava abandonado, fechado com tábuas velhas desde o acontecido. Lampião arrancou as tábuas com a mão livre, revelando o buraco negro embaixo. O coronel Augusto olhou para o poço e entendeu. O terror no rosto dele se transformou em pânico puro. "Não! Pelo amor de Deus, não!" "A menina também pediu pelo amor de Deus", disse Lampião, a voz sem emoção. "Você deixou ela lá embaixo 2 dias, gritando, com fome, com sede, com frio, no escuro, 9 anos de idade. E você sabe por que você fez isso? Porque o pai dela pediu um saco de farinha. Eu
Eu não sabia que ia... Cala a boca, desce. Lampião, eu te dou o que você quiser. Dinheiro, gado, terra, o que você quiser. Lampião deu um empurrão que quase jogou o coronel dentro do poço. Desce, agora, ou eu te jogo de cabeça. O coronel Augusto começou a descer, tremendo, chorando, gemendo. As mãos dele, amarradas, dificultavam a descida. Escorregou várias vezes, ralou os joelhos, machucou os cotovelos. Quando finalmente chegou no fundo, 15 metros abaixo, estava sangrando e soluçando. Lampião ficou sentado na borda do poço, acendeu um cigarro de palha e fumou devagar, olhando o céu clarear. O sol estava começando a nascer, pintando o horizonte de vermelho e laranja. Ia ser um dia quente. Os primeiros trabalhadores começaram a aparecer quando o sol já estava alto. Viram Lampião sentado na beira do poço e pararam, assustados. Mas não fugiram. Ficaram ali, à distância, olhando. Logo eram 5, depois 10, depois 20. Homens e mulheres que trabalhavam naquela fazenda, que sofriam nas mãos do coronel Augusto, que tinham visto Terezinha morrer e não puderam fazer nada. Maria das Dores estava entre eles. Quando viu Lampião, quando entendeu o que estava acontecendo, ajoelhou na terra e começou a chorar. Mas não era choro de desespero. Era choro de alívio, de justiça, de algo que finalmente tinha feito sentido num mundo que não fazia sentido nenhum. Lampião não disse nada para a multidão que se formava. Apenas fumava, olhava para o poço, esperava. Lá de dentro vinham os gritos do coronel, gritos de medo, gritos de desespero, gritos pedindo piedade. Me tira daqui, eu vou morrer, por favor. Lampião jogou uma caneca de água. A caneca caiu no fundo com um barulho metálico. Bebe, você vai precisar. As horas passaram devagar, como sempre passam no sertão. O sol subiu, ficou a pino, começou a descer. O calor dentro daquele poço devia estar insuportável. As pedras esquentavam, o ar ficava rarefeito, o desespero crescia. O coronel Augusto gritou até ficar rouco, depois ficou só gemendo, depois ficou em silêncio. Os 40 homens armados, quando acordaram e descobriram o que estava acontecendo, ficaram paralisados. Lampião estava ali, sozinho, desarmado, exceto pelo punhal e pelo revólver na cintura, sentado na beira do poço, cercado por dezenas de pessoas. Podiam ter atirado, podiam ter tentado salvar o coronel, mas não fizeram nada, porque atirar em Lampião era assinar a própria sentença de morte, e porque, no fundo, alguns deles achavam que o coronel merecia. Quando o sol estava começando a se pôr, Lampião se levantou. Tinha ficado ali 6 horas, 6 horas de calor, de sede, de desespero. Metade do tempo que Terezinha tinha ficado, mas tempo suficiente para entender o horror. Pegou uma corda, jogou no poço. Sobe. Demorou. O coronel Augusto mal tinha força. Subiu devagar, gemendo, as mãos sangrando de segurar a corda áspera. Quando finalmente chegou na superfície, caiu no chão, tremendo, chorando, os lábios rachados, a pele queimada de sol. Pensou que tinha se salvado. Pensou que Lampião ia embora. Mas Lampião ficou parado ali, olhando para ele, e disse com a voz calma de quem está explicando algo simples: agora você sabe o que você fez. Sabe o desespero, sabe o medo, sabe o que é implorar e ninguém te ouvir. A menina ficou o dobro do tempo que você, e ela tinha 9 anos. O coronel tentou falar, mas não saiu som. Lampião continuou: eu podia te matar agora, seria fácil, seria justo até, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque morte é rápida, morte é fácil. Eu quero que você viva. Quero que você acorde todo dia e lembre do que você fez. Quero que você olhe para o rosto de cada trabalhador aqui e lembre que eles sabem. Todo mundo sabe. Então Lampião sacou o revólver. A multidão prendeu a respiração. Apontou para baixo e atirou.
O tiro acertou o pé do coronel Augusto. O homem gritou um grito agudo que cortou o silêncio. Sangue espalhou pela terra seca. Lampião guardou a arma. Isso é para você lembrar. Toda vez que você mancar, toda vez que sentir dor, você vai lembrar dela. Eu não vou te matar, mas eu volto se precisar. E da próxima vez não vai ser só o pé. Lampião olhou para a multidão reunida, fez um aceno com a cabeça e começou a caminhar em direção à saída da fazenda. Passou pelos 40 homens armados, que não fizeram nada. Passou pela cancela com o aviso ainda balançando. Passou pela terra seca do sertão. Ninguém atirou, ninguém tentou impedir, porque todos sabiam que aquilo não tinha sido vingança, tinha sido justiça. E no sertão tem coisas que são maiores que a lei dos homens. O coronel Augusto Ferreira sobreviveu, ficou aleijado para o resto da vida, mancando da perna direita, precisando de bengala para andar. Nunca mais maltratou ninguém. Não por bondade, não porque tinha mudado por dentro, mas por medo puro. Porque sabia que Lampião tinha cumprido a promessa de voltar se fosse necessário. A fazenda mudou depois daquele dia. Os trabalhadores não eram mais espancados. As crianças não eram mais ameaçadas. Quando alguém pedia ajuda, o coronel dava, tremendo, olhando por cima do ombro, como se esperasse ver uma sombra com chapéu de couro aparecendo na porta. O poço onde Terezinha morreu foi tampado com pedras pesadas. Os moradores fizeram uma cruz de madeira e fincaram ali. Com o tempo, o lugar virou um pequeno monte, coberto de mato seco, que até hoje chamam de a Cruz da Menina. As mães levam as crianças lá, contam a história, ensinam que há males que não se perdoam, que há injustiças que gritam até depois da morte. Maria das Dores viveu mais 20 anos. Nunca mais falou com o coronel Augusto. Toda semana ia até a Cruz da Menina, limpava o mato, rezava baixinho. Diziam que ela conversava com Terezinha, que contava para a filha as coisas que estavam acontecendo, que pedia conselhos, como se a menina ainda estivesse viva. Quando Maria finalmente morreu, foi enterrada ao lado da cruz, embaixo do mesmo juazeiro. Mãe e filha, juntas para sempre na terra que tinha testemunhado a injustiça e a justiça. Lampião nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela madrugada. Quando alguém do bando perguntava, ele ficava em silêncio, olhando para o horizonte, fumando. Mas a história correu o sertão inteiro, de boca em boca, de vila em vila, de feira em feira. Cada um contava de um jeito, adicionava detalhes, mudava coisas, mas o centro permanecia o mesmo. Tinha vindo um homem sozinho, tinha enfrentado 40 armados, tinha feito justiça por uma menina morta. Os coronéis da região ouviram a história e entenderam o recado. Alguns ficaram com mais medo de Lampião do que já tinham. Outros ficaram com raiva, juraram vingança, aumentaram a segurança das fazendas. Mas todos, absolutamente todos, pensaram 2 vezes antes de maltratar crianças. Porque sabiam que tinha alguém observando, que tinha alguém que não perdoava, que tinha alguém que aparecia de madrugada, sozinho, e fazia o impossível. Os anos passaram. O cangaço continuou sua dança mortal pelo sertão. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha, Expedita. O bando cresceu, encolheu, mudou de composição. Houve tiroteios, houve mortes, houve fugas milagrosas. A polícia perseguiu, quase pegou, nunca conseguiu. O sertão testemunhou tudo isso com seu silêncio eterno, com seu sol implacável, com sua terra que não esquece. Em 1938, 10 anos depois do episódio do Poço, Lampião foi morto numa emboscada em Sergipe. Cortaram a cabeça dele e dos principais membros do bando, exibiram como troféus. O sertão chorou e comemorou ao mesmo tempo, confuso sobre se tinha perdido um demônio ou um anjo vingador. Mas a história da menina no poço continuou viva. Continuou sendo contada nas noites de lua cheia, quando as famílias se reuniam nos terreiros.
continuou sendo sussurrada como aviso, como lição, como prova de que mesmo no sertão árido e esquecido, mesmo onde a lei não chega e a justiça não existe, há coisas que não ficam impunes. Há coisas que alguém, de algum lugar, vê. E às vezes, esse alguém vem montado num cavalo de poeira e fogo, trazendo a justiça que o mundo negou. Essa é a história do aviso na cancela. Tem quem diga que aconteceu exatamente assim. Tem quem diga que foi diferente, que Lampião não foi sozinho, que os detalhes mudaram com o tempo. Tem quem diga que é tudo mentira, lenda inventada para assustar Coronel. Mas no sertão, o que importa não é se foi verdade exatamente como contam. O que importa é se podia ter sido. E essa podia. Porque o sertão conhece a crueldade, conhece a injustiça, conhece o gosto amargo da impunidade. E conhece também, de vez em quando, nos momentos raros e preciosos, o gosto da justiça verdadeira, aquela que vem quando não se espera mais, aquela que chega na madrugada com pés descalços e um punhal na mão. A cruz da menina ainda está lá, no que sobrou da fazenda dos Ferreira. O coronel Augusto morreu em 1945, sozinho, amargurado, mancando. A fazenda foi dividida entre os filhos, que venderam tudo e sumiram para a cidade. O poço continua tampado, coberto de pedras e mato, mas dizem que, em noites de vento forte, dá para ouvir um choro de criança vindo debaixo da terra. Dizem que é Terezinha, ainda chorando. Outros dizem que não, que o choro é de todos os que sofreram injustiça e não tiveram quem vingasse, que o choro é do próprio sertão, cansado de ver tanta crueldade. E dizem também que, de vez em quando um poderoso esquece que tem limite para tudo, quando alguém acha que pode fazer o que quiser porque tem dinheiro ou soldados ou influência, aparece uma sombra de madrugada, uma sombra com chapéu de couro, punhal na cintura, olhos claros que brilham no escuro. Uma sombra que não fala muito, que não avisa, que simplesmente age. Dizem que é Lampião. Outros dizem que é outra coisa, algo maior, algo que usa o nome dele, mas que existia antes e vai existir depois. A justiça do sertão, a lei dos esquecidos, a vingança dos que não têm mais nada a perder. Verdade ou mentira, a história permanece. E toda vez que alguém levanta a mão contra um inocente, toda vez que um forte esmaga um fraco, toda vez que uma criança chora sem ninguém para defender, alguém conta essa história. E a história diz, cuidado, porque o sertão não esquece. E a justiça, quando chega, vem devagar, mas vem montada num cavalo de poeira e fogo. Se você chegou até aqui, você acabou de ouvir uma das histórias mais poderosas do cangaço brasileiro. A história de como Lampião fez justiça por uma menina que ninguém mais se importava. Deixe seu like se essa história te emocionou, se inscreva no canal para ouvir mais histórias verdadeiras do sertão e comente embaixo. Você acha que Lampião fez a coisa certa? A justiça dele foi justa? Quero saber sua opinião. E lembre-se, no sertão tem coisas que não se perdoam. Até a próxima história.